Bom dia, pessoal. Hoje é dia 15 de abril, quarta-feira, e a gente está começando mais um XP Connection dessa semana. Hoje a gente vai comentar um pouco dos 100 dias, né, do governo Dilma, então vai ter bastante coisa para falar. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Ricardo Kim, analista aqui da XP Investimentos, e estou aqui ao meu lado o Gustavo, que compõe a parte da nossa área de macroeconomia. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente, tanto da XP, tanto da InfoMoney. Espero que vocês gostem mais uma vez da apresentação que a gente preparou para vocês. A nossa ideia, então, é comentar um pouco completando 100 dias de governo, o que a gente enxerga que estava o sentimento logo que a Dilma foi eleita, como que estava o sentimento do mercado no começo do ano e como está agora. Então a gente vai meio que fazer uma divisória e mostrar o que mudou desse tempo para cá. Legal. Pessoal, antes da gente começar a apresentação, como de praxe, se vocês puderem dar um feedback de som e imagem para a gente ver se está tudo certinho e começar a apresentação, pessoal. Se vocês puderem dar um feedback. Ó, tem o pessoal da XP tá falando que tá ok. Acho que tá tudo certo, som e imagem ok. Pessoal do chat da InfoMoney, se puderem dar um ok também. O da XP a gente tá falando que tá tudo certo. Tá. Mas que alguém, se durante a apresentação der uma travada, pode avisar que a gente para e qualquer coisa volta. Isso aí. Só lembrando, enquanto isso, embaixo ali do seu player, do seu vídeo, se você está vendo pelo site da InfoMoney, tem alguns campos ali, querem investir com eles, e aí vocês podem preencher. O que a gente tem feito é enviar um relatório depois do programa, enfim, no dia do programa, falando dos principais pontos discutidos para quem perdeu, enfim, e mais para frente a gente vai até mandar o replay do vídeo, tá? Então, se vocês quiserem ali, é só preencher os campos ali embaixo, querem investir com eles, e vocês começam a receber todas essas informações. Mas acho que a gente pode dar andamento aqui ao nosso programa e começar justamente com a apresentação. Lembrando que a gente sempre faz essa dinâmica, a gente começa com a apresentação. Enquanto isso, por favor, envie as perguntas. A gente vai coletando, juntando tudo e depois da apresentação a gente responde e vai batendo esse papo. Mas durante a apresentação a gente vai tentar manter o raciocínio lógico e fluir ali para passar melhor a nossa ideia, e depois a gente começa a discutir. Então, pessoal, enviem as perguntas que a gente vai coletando e depois a gente se fala, tá? Então, Gustavo, acho que você pode começar com a Pode botar a apresentação na tela, então qualquer pergunta, seja da apresentação ou não, pode fazendo. Se quiser que a gente volte depois a algum ponto da apresentação que não ficou claro, pode falar. Então, como eu disse, a gente vai começar comentando aqui. Como que a gente estava aqui logo depois que acabaram as eleições, a vitória da Dilma? O sentimento do mercado era muito de temor. Temor a que a Dilma fosse dobrar a posse dela, ou seja, já que me elegeram, então é porque aprovam o que eu fiz nos últimos 4 anos e eu vou manter essa política, essa mão forte, essa firmeza na política e a economia do primeiro mandato, ou continuar com essa nova matriz econômica. Esse era o temor, esse era o sentimento que pairava no mercado logo depois que a Dilma foi eleita. Nos debates já era consenso que era necessário um ajuste e que 2015 ia ser um ano ruim, independente de quem ganhasse, a Dilma ou a Aécio ou a Marina, quem ganhasse ia ter que fazer um ano de ajuste. Só que a Dilma dizia que ia manter o emprego, que ia manter a economia, o programa econômico dela. O que aconteceu foi que ela se elegeu falando algo e que agora ela está fazendo o outro. O que é algo bom, é algo que o mercado tem que estar encarando como algo certo. O mercado não via o Joaquim Levy substituindo o Manteiga ou a Dilma abdicando do poder da política dela logo que ela foi eleita. Então, isso representa muito o que está acontecendo por que mudou, por que o mercado está mais confiante, por que logo quando a Dilma foi eleita era meio que consenso que a gente perderia nosso grau de investimento agora no meio do ano. O CDS brasileiro já apontava isso, a gente já tinha CDS maior do que gente que tinha perdido o grau de investimento, mas a gente
Até agora a gente tem tudo, depois eu vou falar mais especificamente desse ponto. O que eu quero mostrar então aqui é o que aconteceu no primeiro mandato. Essa nova matriz econômica se provou falha. O país fez um crescimento bem além do que conseguiria normalmente em 2010. Proporcionou esse boom muito por causa de uma eleição, depois de um presidente muito popular, tinha que passar o mandato para alguém que não tinha tanto carisma, tanto conhecimento, força nas urnas. Então 2010 foi um ano que artificialmente o crescimento foi bem mais forte do que deveria ser. Deveria ter evitado esse boom, porque comprometeu muito do que aconteceu nos anos seguintes. Então a gente vê em vermelho o Brasil e no azul o mundo. O Brasil crescendo menos do que o mundo no mandato da Dilma, ou depois de 2010. E a gente vê que muito foi prometido lá atrás, no primeiro mandato, no governo Lula. Etanol, e a gente vê que os investimentos que foram feitos aqui foram bem acreditando que conseguiriam taxas bem mais altas do que normalmente em uma situação de pleno emprego as pessoas investiriam. Então, o que aconteceu foi um sentimento além do que deveria ter sido um excesso de confiança parava aqui na economia, sendo que estava sendo implementada uma nova matriz econômica que mantinha estruturas que não seriam sustentáveis no longo prazo, como realmente a gente pode ver aqui, não foram sustentáveis. A gente teve então um maior intervencionismo estatal, investiram em muitas áreas que não deveriam, o governo se meteu em muitas áreas que não deveria ter sido, em vez do investimento público ser justamente nas áreas que o investimento privado não entrava e que era necessário investimento público, o investimento público sobressaiu. BNDES, hoje a gente tem no jornal O Globo, Luciano Coutinho falando que o BNDES vai diminuir cada vez mais investimentos, então a gente já vê totalmente uma postura diferente do que foi feito nos últimos anos. E principalmente a ausência de reformas estruturais, que é o que eu vou terminar a apresentação. Próximo slide aqui, a gente vai mostrar o que estava acontecendo no começo do ano, começo de janeiro. Vamos explicar com calma esse slide aqui, para que o próximo também vai seguir a mesma lógica. Aqui em amarelo são as expectativas no primeiro dia do ano do mercado, o consenso do Focus, para a taxa de câmbio em 2015, depois em 2016, a taxa amarela, o que eles esperavam do câmbio em 2016, depois a taxa amarela do que eles esperavam do câmbio em 2017 e assim ao longo dos próximos anos. E vermelho é o final de janeiro, março é azul e abril o último Focus, o que o último Focus vê para 2015, vê para 2016, 2017, 2018 e assim sucessivamente. Então, o que o mercado enxergava no começo do ano? Ele ainda era um pouco receoso. É aquela história, você não quer destoar do grupo. O grupo ainda não queria, todo mundo já declarava no começo do ano que o ano seria ruim. Nas eleições falavam que era um ano de ajuste, mas mesmo assim no começo do ano, mesmo dando as entrevistas, ninguém queria destoar, ninguém queria falar, eu acho que realmente o câmbio vai desvalorizar. A gente vai mostrar os próximos também, IPCA e a Selic. Então no começo do ano a gente vai ver sempre a barra amarela destoando muito do resto, porque o mercado não queria, nenhum player do mercado queria ser o primeiro a sair do bolo. E aí, então aos poucos a gente vê que o mercado vai um a um falando, talvez seja um pouco mais, um pouquinho mais, até que começa a estabilizar. Agora a gente deve ver um pouco abril seguindo e provavelmente a gente veria as próximas barras cada vez mais próximas e não com esse gap maior como a gente viu ao longo desse começo aqui. A gente já fez várias apresentações sobre o câmbio, a gente sabe que teve diversos fatores internos que estão levando a essa desvalorização, como um ano de recessão, é um ano que a gente já vê que o governo já vai parar com a intervenção no swap, e tantos fatores externos. Cada notícia da economia norte-americana, a gente vê se vem a economia norte-americana forte, a gente vê uma expectativa de um câmbio mais desvalorizado, se vem um dado norte-americano da economia deles mais fraco, a gente vê uma expectativa do mercado de uma elevação de juros mais para frente, então um câmbio brasileiro um pouquinho mais valorizado. Lógico que o câmbio brasileiro estava muito reprimido no último ano, assim como diversos preços administrados, diversas coisas. Então, quando o câmbio desvalorizou demais em relação aos outros, agora já está seguindo a linha dos demais câmbios dos outros países. Aqui tem o IPCA e a Selic, também vai seguir a lógica que eu falei no começo.
O começo de 2015 não vai se... a taxa barra amarela não vai seguir as demais. O ponto que a gente tem que frisar bastante aqui é o seguinte. O sentimento que a gente tinha no começo do governo era de muita desconfiança, e o sentimento que a gente tem agora já é um pouco mais de confiança que o governo vai fazer a coisa certa, que vai atingir os seus objetivos. Ou seja, IPCA aqui de 2015, sim, está subindo cada vez mais, mas é importante notar o dos próximos anos. Dos próximos anos, o IPCA, o mercado acha que vai convergir cada vez mais para o centro da meta. Então, muito importante notar que, embora o mercado reconheça que esse ano é um ano de ajuste, é um ano que os preços administrados tinham que chegar no IPCA, nos próximos anos não. Já acreditam que vai conseguir atingir o que deseja conseguir chegar no centro da meta. O presidente do Banco Central, Tom Bini, sempre fala, toda vez que ele tem oportunidade, que o trabalho dele deve ficar mais fácil agora que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, vai colaborar. Ele dá sempre essa cutucada no Manteiga, falando que não tinha apoio da política fiscal, então seu trabalho era mais difícil de controlar a inflação, coisa que não será nos próximos anos. Então a gente vê que sim, a IPCA desse ano agora parece que vai acalmar em torno de 8, vai ficar acima do teto da meta, o governo central vai ter que se desculpar, o que é ruim para sua imagem, mas parece que aos próximos anos o mercado já acha que o Banco Central tem competência de levar esse IPCA para o centro da meta. O próximo passo que eu vou falar aqui é da Petrobras. A gente sempre falava na apresentação de Petrobras, na apresentação do começo do ano, que ocorreria esse efeito dominó. Então Petrobras começa a sofrer as repreensões, começa a não pagar, começa a dar calote. Primeiras que sofrem são as empreiteiras, depois são empresas que participam de consórcios, os bancos diretamente ligados com empreiteiras que vão ter que reconhecer as empreiteiras pedindo a recuperação judicial, os bancos vão ter que reconhecer no seu balanço essa perda. Depois os fornecedores e os fornecedores de fornecedores. Ou seja, a economia como um todo é afetada pela Petrobras, uma das maiores empresas do país. Então a gente já começa a ver cada vez mais esse efeito. Antes a gente sempre falava que isso ia acontecer, agora quando a gente abre o jornal a gente sempre vê uma empreiteira falando que está em dificuldade, a gente vê um fornecedor falando que não está recebendo, não está recebendo da Petrobras, não está recebendo de empreiteira. A gente viu hoje Serasa, acabou de dar uma notícia aqui, cada vez mais brasileiros pedindo, dando calote. Então a gente vê que a economia começa a fraquejar como um todo. O efeito Petrobras é grande e é bem interessante que resolva o quanto antes. Principalmente porque isso está ferindo a imagem do país. A gente vê cada vez mais depoimentos de estrangeiros falando como a imagem da Petrobras, com essa corrupção toda, se reflete na imagem do país. Eles dizem, por que eu vou investir num país se a Operação Lava Jato ainda não foi resolvida? Por que eu não espero mais alguns meses para ver como que o governo vai se portar perante esse conflito, esse efeito dominó, essa corrupção tão grande que ocorreu nesse ano com a Petrobras. A gente viu que tem muitos minoritários reclamando que tem um grande problema de agência na Petrobras, que eles viam o problema nos últimos anos, mas não conseguiam evitar. Então a gente vai ver com certeza nos próximos meses um debate bem grande sobre como deve se portar a Petrobras e diversas empresas públicas nos próximos anos. Aqui nesse slide eu estou mostrando um novo ciclo de alta da Selic, o que é bem importante também para relacionar com as manifestações. Além do novo ciclo de alta da Selic, que a gente vê aqui em vermelho, e aqui a IBCBR, que é um versus a atividade, a gente está mostrando como o novo ciclo de alta da Selic deve refletir também em uma atividade mais fraca nesse ano. O meu ponto é o seguinte: nos últimos meses a gente tem visto cada vez mais manifestações, mais insatisfação popular, certo? Mas essa manifestação ainda não sentiu no bolso o novo ciclo de alta da Selic, o novo ciclo de ajuste fiscal. A elevação dos preços administrados está começando a vir agora na conta de luz, na gasolina, ou seja, tende a piorar, porque vai cada vez mais ser sentida na economia, a população vai sentir na pele o que está sendo feito, o que é necessário ser feito, o que o mercado já reconhece que é bom que está sendo feito,
mas a população tende a ficar mais insatisfeita ao longo dos próximos meses, porque ainda tem muito para vir e para chegar na população. As contas ainda devem subir, o governo parou de subsidiar muita conta de luz, várias contas, como ano passado fez muito, segurou muito ano passado, coisas que poderiam ter sido elevadas e não colapsar de uma vez, que não está acontecendo esse ano, justamente para um ano de eleição, e o governo não queria que a população sentisse de perto isso. Então, aqui no próximo slide eu mostro o mercado de trabalho. Essa deterioração a gente fez na semana passada a apresentação mostrando que já era esperado, a gente deixou bem claro quais são os motivos, mas agora sim o mercado de trabalho começa a sofrer. Então já era aguardada, a taxa deve manter uma trajetória ainda de alta, em amarelo está com ajuste sazonal e azul o original, mostrando como o desemprego deve subir ainda nos próximos meses. Isso por diversos motivos, tanto porque devem aumentar o número de pessoas procurando. A gente vê cada vez mais restrição para aquelas pessoas que não procuram emprego porque se veem numa posição confortável devido a diversos benefícios. A gente tem hoje para ser votado a nova forma de como você pode pedir seu seguro-desemprego, que deve, ou seja, tinha muitas pessoas que trabalhavam um pouco, pediam seguro-desemprego, viviam de seguro-desemprego, então não apareciam nessa pesquisa, porque elas viviam desse seguro. Agora deve ser mais difícil viver desse e diversos outros benefícios que permitem as pessoas ficarem sem procurar emprego, vivendo de benefício. Além do que, com a economia mais fraca nesse ano, as demissões a gente deve ver pela primeira vez um saldo entre admissão e demissão cada vez mais negativo esse ano. Além da Lava Jato, como a gente já mostrou, e a falta de confiança que o mercado espera mais sinais claros de que o governo vai conseguir passar o ajuste fiscal e que pode retomar a confiança no mercado. Então a gente vai ver cada vez mais a população com medo de perder esse emprego. Isso reflete em menos consumo. Aquela pessoa que está com um planejamento de viagem, um consumo mais supérfluo, deixa de consumir. A atividade sente isso, retrai um pouco mais, recessão um pouco mais forte. Menos investimentos porque a empresa vê que não tem mais perspectiva de crescer tanto crescimento, já que a população está mais insegura. Isso reflete em menos contratações e mais demissões, porque as empresas acham que não vai ocorrer. Por último, eu vou deixar aqui o PMDB, como está, dois pontos, né? Eu podia botar aqui o Joaquim Levy também e mostrar como agora a gente está num ano de rainha da Inglaterra, o ano em que Dilma delegou sua política monetária totalmente sua política econômica totalmente para o Joaquim Levy e está delegando a sua política mesmo para o Temer. E para o PMDB, a Dilma está totalmente isolada, totalmente delegando tudo e sendo a rainha da Inglaterra. Quem governa de fato não é ela. O Joaquim Levy, a gente tem que ressaltar que é ele que manteve o grau de investimento. As agências de rating cada vez mais falam que se não fosse pelo ajuste fiscal, pelo que elas estão vendo que está sendo compromissado, elas teriam retirado já, mas que elas vão aguardar. E a gente vê também que o PMDB ele não vai assumir os erros do PT, eles deixam bem claro que os erros são do PT, que eles não vão pegar esse revés, mas que eles estão garantindo a governabilidade. Ou seja, eles têm mais consciência que eles têm que fazer diversos ajustes para não colapsar a economia como um todo, e eles não querem que a economia colapse, sendo que eles estão fazendo parte dela. Óbvio que eles não vão reconhecer os erros, mas eles também não querem que o governo vai por água abaixo, sendo que o nome dele está lá. O vice-presidente é do PMDB, o presidente da Câmara e o presidente do Senado são do PMDB, e a gente vê como o PMDB é forte e consegue manter essa governabilidade. Então, o que tem que ser monitorado para frente é o apoio político ao ajuste fiscal e a agenda das reformas para aumentar o potencial de crescimento do país. Agora a gente vai abrir de volta para as perguntas. Se algo não ficou claro, vocês podem perguntar, a gente retoma na apresentação, mas acho que a gente vai um pouquinho para as perguntas que vieram no chat. Boa, Gustavo. Boa apresentação. Acho que é legal, antes de mais nada, a gente tentar refletir todas essas informações, principalmente em termos de mercado, em termos de bolsa, que é o que a gente sempre tem tentado passar para vocês aqui. E é interessante justamente essa questão do pessimismo, né? Se você fazer um comparativo aí do pessimismo do começo do ano, porque a gente tem agora com toda essa questão de tensão política, Planalto, Congresso arrefecendo, etc. Você tem algumas questões externas ajudando também, mas
é legal a gente colocar no contexto. No começo de abril, a gente até enviou para a nossa base um relatório comentando o quão mais otimista a gente estava para a Bolsa, pelo menos para esse mês de abril, né? A gente sabe que em março a Bolsa ficou parada e no final de março a gente resolveu fazer, justamente a gente teve diversas discussões aqui com a parte macro, com a parte de empresas também, e os nossos principais pontos aqui para esse maior otimismo comparativo com relação à Bolsa, para abril, né, que a gente viu no começo de abril, basicamente os principais destaques eram, primeiro, a melhora da relação da questão Planalto-Congresso, de fato, com o Levy mediando e depois a Dilma colocando o Temer para articular a política ali, enfim, dentro do Congresso, etc. A gente também teve uma maior sintonia, a gente acha que vai ter uma maior sintonia entre Dilma e Levy, e foi de fato o que aconteceu, ela de certa forma assumindo, né, a paternidade dos ajustes. Até então, no começo do mandato, ela não falava nem o nome do Levy, não falava nada de ajuste, e agora ela está de certa forma assumindo essa questão, e até se fala aí que vão fazer algumas propagandas ali para tentar disseminar e explicar para a população o que está acontecendo. O outro para justificar, né? Tentar deixar mais comum para a população acreditar que realmente tem que ser feito. Uhum. E outro ponto, e esse bastante interessante também, importante, que no começo do mês a gente comentou, é a questão do balanço da Petro. Querendo ou não, ainda tem um peso interessante no índice e traz ali o sentimento do investidor, principalmente estrangeiro. E a gente comentou que com essa possível saída do balanço, poderia dar uma esticada e assim, de fato, melhorar o ânimo da Bolsa. Então, de novo, a gente tinha mandado esse relatório no começo de abril, que de fato a gente estava bem mais otimista para esse mês e de fato vem ocorrendo. Obviamente a gente teve a questão do Fed, de lá para cá nesse mês a gente teve algumas sinalizações ali do Fed, principalmente dos integrantes do Fed ali divergindo um pouco com relação à opinião de quando vão aumentar os juros. Ali alguns falando que tem espaço para junho, mas alguns dados vieram piores, enfim, a maioria ali passando o sinal que talvez esses juros, o aumento de juros ocorra mais para o final do ano, e isso também ajudou a impulsionar a Bolsa. Então, a Bolsa de fato tem ficado mais leve por conta dessa questão política que amenizou, questão lá fora, mas agora nesse patamar, se a gente olhar, a gente ainda acha que no curto prazo ainda tem algum espaço para alguma alta adicional, porque se a gente lembrar em termos práticos, a gente gosta de olhar muito a bolsa em dólar, tá? Porque, querendo ou não, quem mexe bastante com a nossa bolsa aqui é investidor estrangeiro e obviamente ele olha em dólar. A gente acha que tem algum espaço para chegar ali nos 19 mil pontos em dólar, tá? Hoje a gente está em cerca de 17,5 mil pontos, mas por que a gente está falando nesses 19 mil pontos? Se a gente for ver, ao longo do ano passado, pré-eleição, os lows ali, os níveis mais baixos de bolsa em dólar era cerca de 19 mil pontos. E outro dado interessante é que na época da eleição, enfim, quando a gente conversava muito com os investidores e fazia pesquisas, eles comentaram, poxa, pra gente se Dilma ganhar é bolsa nos níveis de 44.900 pontos em reais. Se a gente transforma em dólar, com o dólar daquela época, a gente está falando de 19 mil pontos também. Então, é um valor interessante ali. Então, por isso que a gente acha que com o cenário político mais ameno ainda, o Levy levando a agenda de mudanças fiscais, etc., ainda que de maneira ruidosa, mas a gente acha que ele vai conseguir levar isso para frente. Você pode até ter, né, uma alta adicional ali até, de novo, os 19 mil pontos, que seria cerca de 59 mil pontos em reais, 60 mil pontos em reais. Ali tem espaço, mas de novo, a gente ainda continua bem cauteloso. A gente gosta de mostrar o nosso ponto de vista estrutural, mas a gente quer pegar justamente esses movimentos de curto prazo, e apesar do curto prazo a gente achar que tem algum espaço adicional aí para alta do índice, por esses pontos que eu comentei, a gente ainda tem um fundamento econômico muito ruim, né? A gente viu ali ontem vendas no varejo, tudo bem que hoje o BCBR deu foi um pouco acima das expectativas, mas querendo ou não,
produção industrial, vendas no varejo, etc., ainda a gente conhece bem, né, essa questão de fundamento nossa economia. Outro ponto para se destacar e porque a gente continua cauteloso com relação à Bolsa, principalmente para o médio prazo ali, é nível de múltiplo, né? Hoje, se a gente olhar a Bolsa, hoje ela está negociando a um preço sobre lucro de cerca de 12,5 vezes, a média foi 10,5 vezes, então, querendo ou não, essa esticada da Bolsa aí fez ela ficar mais cara, se a gente colocar no relativo com relação ao lucro que ela pode gerar. Outro ponto também é que a gente sabe que é um ano de ajustes, um ano onde, por exemplo, o Focus está projetando o PIB, uma queda de 1% no PIB para esse ano, você pode ter um lucro decrescente. Então, obviamente, isso automaticamente leva esse patamar de múltiplo da Bolsa como um todo mais para cima ainda. Então, de novo, apesar do curto prazo ter algum espaço, principalmente com relação ao balanço de Petro que deve sair aí no dia 22, a gente continua cauteloso porque em termos de múltiplo a Bolsa segue negociando bem acima da média ali e ainda com perspectivas de lucros talvez na maioria ou em grande parte dos setores ali nada animadoras. Então, nesse sentido, em termos práticos, a gente gosta de fazer proteção em IBOV, quer dizer, o cliente que ele tem a carteira, a gente recomenda essa proteção que basicamente você continua participando de uma alta de até 7, 8%. Por exemplo, essa daqui é para agosto. Então você pegaria uma alta até esses 19 mil pontos em dólar, mas fica protegido caso de fato aconteça algum revés ali, alguma tensão política a mais, alguma questão externa, e você tem uma proteção de até 8%. Então é um pouco disso que a gente fala, a gente tenta passar o nosso viés para os investidores, mas também tentar mostrar de maneira prática alguns produtos que ajudam ele a se proteger e aproveitar justamente essas altas aí de curto prazo, tá? Então só para a gente passar um pouco do nosso viés com relação à Bolsa, mas acho que agora a gente pode ir justamente para as perguntas, e eu vou emendar aqui para falar de Petrobras, né? O pessoal já perguntando de Petro, até quando a gente saiu da sala estava subindo. Primeiro eu vou passar algumas notícias que a gente viu hoje, principalmente com relação à possível venda de participação ali nos blocos do pré-sal. A gente já está vendo há algum tempo essa conversa, porque a gente tem um modelo de partilha atual e muito se fala que isso aí deveria se mudar. Até o ministro de Minas e Energia comentou isso, que é possível que isso mude lá para frente. E também aquela questão do conteúdo nacional, que isso mude também numa discussão mais de médio prazo. Isso aí fez Petrobras deu uma bela esticada esse mês. Junto a isso a gente tem perspectiva de balanço. Então o Petro, se a gente for ver, no mês de abril sobe quase 30%. E saiu também a notícia de que hoje, mesmo com esse modelo de partilha vigente, eles podem vender aí alguma porcentagem dos blocos do pré-sal. Eles estão falando em cerca de 10%, etc. Então, obviamente isso é positivo, mas de novo, é pontualmente positivo. A gente sabe qual que é o fundamento da Petro. Depois do balanço, etc., a gente vai entender qual é o tamanho do rombo. Mas o fundamento é o mesmo, ainda é uma empresa extremamente alavancada, principalmente em dólar. A gente tem também possível aumento de capital, que seria uma das saídas aí e pode pressionar as ações. Então, assim, para a gente resumir, o fluxo de notícia para Petro é muito bom ainda. Então, quem está no papel, acho que ainda dá para aproveitar alguma alta adicional, principalmente por conta de balanço, tá? Que deve sair dia 22. A empresa ela já está amarrando ali com os conselheiros, né, os conselheiros que compõem o conselho de administração, para que esse balanço seja aprovado no dia 22. A gente sabe que o deadline ali é final de abril, então é bom mesmo que eles amarrem isso para que seja aprovado até quando for votado no dia 22, para que eles não tenham problemas ali junto aos credores. Então é isso que a gente está esperando. News flow positivo para Vale no curto prazo, balanço, mais questão de desinvestimento. A gente teve a questão de desinvestimento da Braskem, que talvez ele possa ser também
uma saída. Então a gente vai aproveitar isso. Para quem está no papel, obviamente não faz tanto sentido você sair agora e sim aproveitar esse restante de news flow positivo, mas para quem está fora, de novo, a gente não gosta aí de uma entrada agora, de uma exposição, justamente porque depois desse balanço a gente vai ver o tamanho do rombo, a gente vai ter possível aumento de capital, apesar de talvez não ser agora, mas ainda pode pressionar. A questão, a gente tem toda a questão do Lava Jato ainda para sair, então fica realmente difícil essa questão de Petrobras. O que a gente tem recomendado muito para nossa base é proteção também em Petro, para os clientes que têm Petro, ou para o cliente que quer entrar em Petro, talvez seja muito mais racional você fazer comprar o papel com proteção, porque se tiver uma queda, aí você fica protegido e você ainda pega essa eventual alta com relação a balanço e coisas nesse sentido. Bom, tá? Vou completar só falando aqui, quanto antes resolver a situação, melhor para o país. Porque a gente já está chegando aqui, já estamos no mês 4, metade do mês 4, e ainda não foi resolvida. A gente pode ver que as expectativas para os próximos investimentos, fica tudo aquém de vai decidir resolver ou não vai. É uma empresa muito grande, a economia do país, como eu já mostrei aqui, é afetada diretamente ou indiretamente pela Operação Lava Jato e pelos desdobramentos dessa crise na Petrobras. Então a gente espera muito que resolva logo, porque senão o ano que vem vai ser cada vez mais comprometido pela não resolução desse problema. Boa, isso aí. Passando para as perguntas aqui, teve uma pergunta de Vale também. Vale, hoje a gente teve uma notícia ali que a gente já vem comentando nos últimos dias. Ontem estava para ser aprovado o pagamento, a remuneração mínima para os acionistas da primeira parcela. Só para colocar no contexto, em janeiro a Vale ela anunciou que faria o pagamento mínimo para os acionistas em 2 parcelas, que geralmente é de praxe. A primeira parcela agora em abril de $1 bi e depois em outubro de mais $1 bi. Então ontem no Conselho de Administração eles estavam aprovando isso, a primeira parcela, lembrando também que a Vale cortou, né? Ela cortou os dividendos, a gente sabe qual que é o cenário da Vale. Então ontem eles aprovaram isso, acho que não era muita surpresa, mas só vale o destaque aqui para a Vale é que tem muita gente já especulando para essa segunda parcela do pagamento que vai acontecer por volta de outubro, muita gente falando que talvez possa ter uma revisão de corte ali nesse montante que também é de $1 bi, e isso aí ao longo do tempo pode pesar no papel, mas assim, é só como destaque para a gente ficar de olho, já que essa primeira parcela foi aprovada sem nenhum problema. Agora, com relação a Vale, o case como um todo, de novo, a gente ainda acha que é um cenário extremamente desafiador. A gente tem uma demanda, uma dinâmica de oferta e demanda de preço de minério ainda pressionando os preços. A gente viu ali as grandes como Vale, Rio Tinto, BHP entrando muito forte com capacidade, expandindo, porque faz parte do ciclo, né? Você tinha ali a commodity num patamar alto, todo mundo expandindo para crescer, não só a produção, mas ganhar eficiência em custo, e agora você tem esse aumento de capacidade contratada, você não pode fechar algum projeto em andamento assim, não é tão fácil. Então a gente ainda tem, por um lado, um crescimento de capacidade forte contratado na parte de minério de ferro, por outro, a China, que é o maior consumidor, desacelerando bem. Hoje a gente viu dados de China, produção industrial vindo abaixo do esperado. Vendas no varejo também. Bem abaixo, vendas no varejo, o PIB do primeiro trimestre vem em linha, mas é um patamar muito baixo, um dos menores. Indicando, né, que está desacelerando. Exatamente. Então a gente deve continuar a ver essa dinâmica de pressão em preço de minério. A gente não vê esse minério passando para um patamar muito maior no curto prazo. Por outro lado, isso vai pressionar a receita da Vale. Por outro lado, a Vale ela tem um investimento muito forte para fazer em 2015 e 2016. Isso aí vai com certeza pressionar a caixa. Então, de novo, essa dinâmica vai fazer margem cair, EBITDA cair. Então, a gente prefere ficar fora de Vale agora no curto prazo. Outra questão interessante em termos de valuation para Vale, se a gente olhar todo mundo...
fala e comenta, poxa, a Vale caiu tanto, talvez seja o ponto de entrada. Mas se a gente for ver, às vezes você só olhar a cotação não faz tanto sentido, né? Você tem que olhar alguma métrica de valuation para entender se de fato está barato ou não. Em termos de múltiplo, se a gente for ver, mesmo depois dessa queda, se a gente ajustar o quanto que ela pode gerar ali de EBITDA, né, que nada mais é que a geração operacional de caixa da empresa, como o cenário é tão difícil, a cotação caiu, mas essa geração de caixa também caiu. Então, no múltiplo ali, se a gente for ajustar um EBITDA um pouco mais racional ali, ela deve estar negociando ali a cerca de 7 vezes, 7, 8 vezes EV/EBITDA, que é o valor da firma sobre o que ela pode gerar de caixa operacional. E de certa forma isso aí está um pouco acima dos peers globais ali, Rio Tinto, BHP, então não é que depois dessa queda está uma barganha também. Então se a gente juntar isso, um cenário difícil com um múltiplo não tão atrativo para Vale, a gente acha que no curto e médio prazo não vale e não faz sentido você estar alocado em Vale. Talvez se você tiver alguma visão um pouco mais de longo prazo, tudo bem, porque depois desse ciclo de investimento e o ciclo da commodity talvez voltando, porque querendo ou não nesse meio tempo você vai ter essas mineradoras de alto custo fechando as portas e capacidade diminuindo, a Vale sim vai estar bem posicionada ali em termos de eficiência de custo, etc. Então ali olhando o mais longo prazo até pode fazer sentido, mas de novo a gente fica bem cético com relação ao curto prazo de Vale, tá? Bom, passando para mais algumas perguntas aqui, a gente teve uma pergunta de Cielo. Cielo, a gente ainda continua com uma posição boa no nosso portfólio da carteira recomendada. Apesar da gente ter reduzido bastante depois dessa recente esticada, a gente ainda gosta desse setor, do setor financeiro, é um dos poucos setores que, ao nosso ver, deve performar bem, principalmente no relativo para esse ano. Tudo bem que agora ela está negociando a múltiplos um pouco mais elevados. A gente tem também a questão de fluxo, a gente teve um fluxo muito forte do Bradesco comprando e agora do Brasil Plural comprando, então deu uma boa esticada no papel. A gente reduziu a posição, obviamente, nesses níveis, mas a gente ainda gosta de Cielo. Aí, principalmente nesse ano, ela se torna aí um papel um pouco mais resiliente nessa questão de transação de cartão de crédito. Você tem o case de bancarização da população, então ainda vale aí a composição no portfólio. Lembrando que hoje, no nosso portfólio, a gente tem um peso muito grande na parte de financeiros, né? A gente está falando aqui bancos privados, Cielo também, a gente tem um pouco de CETIP e BBSE, e a gente tenta mesclar também com um pouco de exportação. A gente vem carregando ainda a Suzano, apesar de a gente ter reduzido a participação depois dessa alta de quase 25%, mas a gente ainda gosta dessa exposição para exportação via Suzano, tá? Antes de continuar as perguntas aqui, só vale destacar que a gente tem o nosso programa diário na XP, que a gente também debate justamente como a gente está fazendo aqui, só que a gente tenta entrar um pouco mais a fundo nos cases, enfim, comentar um pouco de cenário macro e nossas perspectivas. Então vale a pena o pessoal que ainda não é cliente, enfim, dar uma olhada ali. A gente tem aqui embaixo do vídeo, quer investir com ele, se vocês quiserem, vocês podem completar ali, e a gente tem enviado também o resumo do que a gente discutiu aqui no XP Connection. E aí vocês podem ter mais informações sobre a própria XP ali. Eu vou entrar só para as últimas perguntas, que aqui hoje a gente tem uma convidada para comentar um pouco de um produto que a gente acha bem interessante. Mas só indo aqui para uma pergunta que a gente teve de Croton, se a gente pode esperar uma recuperação de Croton ainda para esse ano. A gente teve algumas sinalizações do Levi sendo mais restritivo com relação a FIES em algumas matérias hoje, mas vamos lá. O nosso view aqui para o setor de educação, a gente acha que no curto prazo a gente não vê um custo, um risco-retorno muito atrativo. A gente vai ver ruído ainda muito forte com relação a FIES ao longo do tempo. Não tem nenhum trigger muito claro para o curto prazo para você ver as ações passando para um patamar muito maior de forma consistente. Então, no curto prazo, quando você está falando desse ano, talvez mais para o final do ano, quando os investidores voltem a olhar e a gente
tem um pouco mais de transparência com relação à mudança do FIES, você pode ter um fluxo aí, mas no curto prazo ali, a gente ainda acha que o risco-retorno não é muito atrativo para as empresas de educação. Agora, a longo prazo, a gente ainda gosta e vê algum valor em Croton, que hoje negocia um preço sobre lucro de cerca de 10, 11 vezes. Lembrando que o setor não acabou, a gente tem um EAD muito forte, a gente tem a questão de fusão com a Anhanguera, gerando sinergia, então ali a gente vê algum valor para a Croton no longo prazo, mas a gente não recomenda uma exposição muito forte no setor, tá? Tô perguntando de dólar aqui, falar rapidinho, que eu falei. A gente tem que ficar bem esperto com os dados econômicos que estão vindo dos Estados Unidos, porque a gente está no final de um ciclo dos Estados Unidos entrando em outro, então os dados sempre fazem assim. Uns indicam que a economia já está recuperada, outros indicam que a economia ainda está penando, que ainda não está totalmente recuperada. Então, por isso que resta tanta dúvida sobre quando vai elevar a taxa de juros lá, porque não existe um consenso. Não é um movimento claro de se já saiu ou não saiu. E tem uma parte que defende que já eleve a taxa de juros porque não vai fazer tanta diferença para essa parte que defende. Acha que quem vai investir não vai deixar de investir por causa de uma elevação curta. E se demorar demais, depois não vai ter espaço lá na frente quando precisar cortar. A outra parte acha que não, que se você já elevar, você vai dar um passo em falso e vai comprometer muita coisa e não vai conseguir atingir a meta de inflação que eles têm dos próximos anos, sendo que eles estão bem distantes dela. Boa. Agora, para fazer o link aqui, a gente vai comentar um pouco de um produto interessante, mas a gente aqui da XP, eu acho que vocês perceberam ao longo dos programas, a gente tenta passar um pouco de informação, a gente traz uma apresentação para passar o nosso view ali macro, enfim, e tenta transformar isso em termos de investimento. A gente aqui, como a gente é uma plataforma de investimento e não só uma corretora de renda variável, a XP ali a gente tem plataforma de renda fixa, a gente tem fundos de terceiros, renda variável, as nossas carteiras recomendadas. Então a gente, muito mais que só comentar e trazer informação, a gente tenta transformar isso de uma maneira prática, porque não adianta também a informação ficar voando ali, mas a gente gosta de pegar isso de forma concisa e tentar transformar isso em produto para os clientes colocarem em prática ali e melhorar, e a gente dessa forma tenta trazer algum valor para vocês em termos práticos. Nesse sentido, algum tempo atrás a gente comentou do capital protegido S&P e eu acho que vale o link agora. A gente está vendo de novo uma bolsa ali, tudo bem que deu uma amenizada com relação a essa tensão política, a gente tem a questão do Fed lá fora um pouco mais ameno também com relação ao aumento de juros, deu uma impulsionada agora, mas querendo ou não, a bolsa ainda para esse ano vai enfrentar aí um cenário difícil. A gente tem, de novo, como eu comentei, um múltiplo de bolsa relativamente alto. A gente tem também um PIB ali, segundo o Focus, retraindo 1%, gente falando até 2%. Então, de fato, você tem alguns setores que devem performar bem, mas a bolsa como um todo pode ter um ano difícil, e por isso que a gente continua cauteloso. E nesse sentido, a gente comentou, poxa, algum tempo atrás a gente lançou esse capital protegido em S&P, porque dado que você tem uma alocação em renda variável exposta aqui a cenário doméstico, por que não diversificar isso e ficar exposto numa economia como os Estados Unidos, que cresce? O FMI acabou de soltar ali que projeta um crescimento de 3%, enquanto a gente vai retrair 1%. Então, é justamente isso, uma coisa mais prática, quer dizer, você tem um investimento de renda variável ali, por que não você alocar e separar parte desse investimento para ficar exposto numa economia que tem uma perspectiva um pouco melhor que a nossa e ao mesmo tempo diversificar, que é uma estratégia sempre interessante. Então, nesse sentido, a gente tinha recomendado essa exposição a S&P, nesse capital protegido, que você não só fazia essa exposição a Estados Unidos, como você tinha o seu capital garantido caso de fato não performasse bem. E hoje a gente vem trazer aqui a Carolina para comentar um pouco do novo capital protegido, que a gente sabe que o pessoal fica bem curioso, e esse capital protegido é do Berkshire Hathaway, que é o fundo do Warren Buffett, né? Então, eu fiz esse link porque a exposição desse fundo à economia dos Estados Unidos também é muito grande. Então, o primeiro passo seria uma exposição à economia, o segundo passo, a exposição a um gestor que tem gerado muito mais valor que o próprio S&P ao longo do tempo, mas ali a Carolina vai conseguir comentar melhor.
Bom dia, Carolina, se você puder comentar do nosso produto ali, bem-vinda aí ao XP Connect. Muito obrigada, pessoal, bom dia a todos. A ideia aqui é falar um pouquinho sobre esse investimento que veio no momento certo, dada a recuperação da economia norte-americana, e também ao cenário brasileiro de que cada vez mais os investidores buscam investimentos internacionais. Mais uma vez, a gente vem com um produto que é de capital protegido para os investidores, então você tem um acesso a investir fora do país através de um produto local. E aí esse produto agora a gente traz uma oportunidade, mais uma vez, né? A gente traz uma oportunidade muito boa, que é investir na Berkshire Hathaway, que é uma empresa do empresário Warren Buffett, que é muito conhecido e muito procurado por todos os investidores. A gente vai passar uma apresentação, basicamente vou falar um pouco sobre a empresa Berkshire, sobre o desenvolvimento do primeiro produto que a gente fez na XP Gestão de Recursos, que é uma asset ligada ao grupo XP, uma asset do grupo e também que está na plataforma de investimentos que vocês podem acessar e investir através da XP Corretora. E a gente vai falar um pouco sobre como é que essa ação vem se valorizando aí nos últimos 25 anos e por que a gente continua acreditando que essa ação vai se valorizar nos próximos 1 ano e meio, que é o período de investimento do nosso produto. Depois a gente entra no detalhe das características e aí a gente vai tirando dúvida conforme a necessidade de vocês. Na apresentação, como vocês conseguem ver, a gente fala um pouquinho sobre as empresas, o portfólio de empresas da Berkshire Hathaway. Basicamente, o Warren Buffett ele é considerado um dos maiores investidores de todos os tempos, né? A sua filosofia ela consiste aí em comprar excelentes negócios focados por executivos bastante competentes com um preço abaixo do seu valor intrínseco, ou seja, quanto mais descontado e com potencial de retorno alto, melhor são essas as empresas que o Warren Buffett busca na hora de fazer os seus investimentos. Alguns dos seus principais cases de investimentos são, como vocês podem ver, a Coca-Cola, Walmart, American Express, IBM, Procter e a DirecTV. Esses são os principais, mas isso também não significa que a gente não tem outro segmento que o Warren Buffett atua. Ele atua bastante também no segmento de seguro e resseguro, e essa operação, inclusive, até então ela foi o coração do grupo Berkshire, principalmente porque o prêmio pago aí pelos segurados representa uma fonte de recursos muito importante. Esse gráfico mostra um pouquinho sobre o lucro antes do imposto de renda em dólares, né, em milhões de dólares, e vocês conseguem ver que desde 2004 até 2014 esse crescimento de lucro ele vem aumentando ano após ano. Então é um investimento que faz bastante sentido, principalmente pelo seu crescimento. A operação de seguro e de resseguro é bastante lucrativa como um todo, e aí a gente tem vários outros investimentos, como eu posso dizer aqui, Coca-Cola, American Express, enfim, que a gente já falou. Aqui eu falo um pouquinho sobre a receita e sobre o lucro antes dos impostos, dividido aí em diversos setores que o Warren Buffett atua. Então, falando um pouco de receita, a receita aí do último período divulgado da empresa foi de 186 bilhões de dólares, sendo que indústria, varejo e serviços representou 52% dessa receita. E quando eu olho o lucro antes dos impostos, indústria, varejo e serviço também são bastante relevantes. Isso é seguido em ambos os casos por ferrovias, utilidades e energia, e aí não tão competitivo em termos de receita e lucro, mas seguro e resseguro vem na próxima direção, seguido aí pela parte financeira da empresa. A Berkshire ela vem se valorizando bastante. Esse gráfico mostra um pouco da valorização histórica do ativo. A gente fez uma análise dos últimos 25 anos e nos últimos 25 anos essa empresa se valorizou praticamente 3.000%. Ou se eu analisar isso, eu consigo ver que a empresa vem se valorizando cerca de 14,5% ano contra ano, enquanto o S&P, que em tese também foi um bom investimento,
mas não foi tão bom quanto investir na ação da Berkshire Hathaway. O S&P subiu 510% ao longo dos 25 anos, isso significa aproximadamente 7% ano contra ano. Então a gente dá um exemplo básico para investidores como nós, de que se um investidor tivesse investido $10 mil em 1990 nas ações da Berkshire, hoje ele teria aproximadamente $300 mil, enquanto se esse mesmo investimento tivesse sido feito no S&P, esse investidor teria tido $61 mil. Então a gente consegue ver através dessa análise, dessa evolução da valorização da Berkshire Hathaway, que essa ação é bastante importante, ter um investimento. Warren Buffett é um empresário que está aí nas mídias sempre mostrando o racional dos seus investimentos. A gente confia bastante nesse case, por isso que a gente está propondo aí um fundo de investimento nessa ação. Eu falo um pouquinho do XP Capital Protegido 3 da Berkshire Hathaway. A XP Gestão, ela faz constantemente produtos de capital protegido, ou seja, que permitem ao investidor investir através de uma estrutura que vocês não teriam normalmente acesso, numa empresa ou em algum book de ações que seria difícil também de ter esse acesso, de uma maneira prática e com a proteção do capital. Nós lançamos um produto há 1 ano e meio atrás, esse produto venceu agora, ele foi um fundo também investido nas ações da Berkshire Hathaway e nos últimos 1 ano e meio essa ação se valorizou 25%. Então o cliente ele investiu o dinheiro dele, ele poderia ter o capital investido caso esse investimento não tivesse sido bom, mas dado toda a nossa equipe de gestão, toda a nossa equipe de análise, a gente fez um case no momento certo e esse case retornou ao cliente 25% de alta. Então no gráfico a gente consegue mostrar isso, que foi a evolução desse produto que a gente fez e que teve o encerramento agora no dia 1º de abril. A nossa ideia agora é fazer mais um produto alinhado com esse, nas mesmas linhas, continuando investindo na Berkshire Hathaway para buscar a valorização dos próximos 1 ano e meio da ação. Então, qual que é o principal ponto aqui? Por que a gente continua acreditando na empresa? As perguntas são normalmente recorrentes em termos de se subiu bastante, será que essa empresa vai continuar subindo? Né? Essa é a pergunta mais recorrente e aqui a gente fala de que sim, a gente continua acreditando que essa empresa vai continuar subindo. Eu nem coloquei em slide mais um case que saiu recentemente que vocês puderam acompanhar, foi a aquisição, a fusão da Kraft com a Heinz, né? Com isso, essa fusão, essa empresa acaba sendo uma das principais da Berkshire Hathaway, então a gente também continua acreditando aí nessa empresa, nessa valorização. Então vamos falar um pouquinho de números e um pouquinho do porquê que nós escolhemos a ação BRKB e não a ação BRKA, né? Como a gente já falou, o Warren Buffett ele coloca os seus investimentos em vários tipos de setores, né, em várias empresas da economia americana. E hoje a Berkshire ela tem 2 tipos de ações. Uma delas é a BRKA e a outra é a BRKB. A grande diferença entre uma e outra é a liquidez, como eu destaco aí no quadro azul, e o valor da ação. A BRKA ela tem negociado normalmente em torno de $216 e tem uma liquidez aí de $51 milhões por dia. Já a BRKB, ela tem negociado a $145 a ação e ela tem uma liquidez bem maior, em torno de 256 milhões de negociações ao dia. Então, a gente dessa vez, e também foi da primeira vez, a gente vai investir na BRKB, que é a segunda ação, e no caso, a ação mais líquida da Berkshire. Então, o próximo produto, ele vai continuar sendo nisso. A gente também continua acreditando por causa do setor da economia. Eu vou passar um pouquinho no slide o que o cenário interno e o cenário externo interferem na Berkshire, mas o principal ponto é que como essa ação ela está nos Estados Unidos,
os negócios da Berkshire, elas são muito alavancados lá e vão se beneficiar claramente pelo esse bom momento que a economia norte-americana vem apresentando. A valorização do dólar tem baixo impacto no resultado da empresa, então a alta ou a queda não vai impactar na Berkshire Hathaway. E quando eu olho aí alguns outros cenários, como o cenário de desinflação, de taxa de juros, no resto do mundo, e aí eu, claro, faço essa comparação com o cenário de aumento de juros nos Estados Unidos, isso potencializa o fluxo de capital da empresa, que vai claramente aumentar o valor do book value da empresa e, consequentemente, trazer um retorno bastante importante para a empresa. Então, qual que é o novo produto que a gente está lançando? As captações vão até sexta-feira dessa semana, dia 17 de abril. A gente lança mais um capital protegido, que na verdade tem 3 cenários. Primeiro cenário é o cenário de alta, de se as ações da Berkshire se valorizarem, vocês vão ter toda a alta dessa ação. Nesse produto, a gente não coloca nenhuma barreira de alta e nenhum limite de ganho. Então, se a empresa se valorizar 25%, o cliente recebe 25%. Se a empresa se valorizar 50%, o cliente recebe 50%. É uma excelente oportunidade, porque a gente continua vendo e acreditando na companhia, na valorização da empresa. E qual que seria o risco desse produto no caso? Seria de você ter o teu capital investido de volta. No caso do cenário 2, que é o cenário neutro, onde a empresa não sai do lugar, fica no 0 a 0, vocês têm o capital investido. E no caso do cenário 3, que é numa valorização negativa, ou seja, fazendo uma observação, hoje a ação da Berkshire está negociando algo em torno de $150. Se ela terminar o período com algo em torno de 140, ou enfim, mesmo que seja $149, a valorização foi negativa, então o cliente também recebe o capital protegido. Qual é a grande diferença do produto que a gente já lançou para esse produto atual? É que o anterior tinha barreira de alta, tinha limitador de ganho, e nesse a gente não tem. Então, tudo que a valorização da Berkshire acontecer é dinheiro no bolso dos nossos clientes, não tem limite de alta e não tem barreira, ou seja, em nenhum determinado momento vocês vão ter aí uma barreira que significaria a parada da valorização da Berkshire no seu investimento. Vamos falar um pouquinho das características do produto. O prazo de aplicação já começou e termina no dia 17 de abril de 2015. Basicamente, dia 17 de abril vocês conseguem investir até o final do dia, apesar da nossa plataforma de investimentos processar as aplicações até o meio-dia. Então, se você colocar aí o seu investimento depois do meio-dia, na segunda-feira a gente aplica o volume no fundo. O valor mínimo de aplicação é de R$5.000, isso é excelente porque o acesso do investidor brasileiro à compra de ações no mercado internacional é muito maior que isso, então através de uma aplicação mínima mais baixa, mais acessível, você consegue fazer um investimento de diversificação na sua carteira. A taxa de administração é de 1%, isso é padrão da indústria, então todos os fundos de capital protegido, na média, trabalham com essa taxa de administração. Quando a gente fala de carência, isso significa que o cliente não vai poder solicitar o resgate desde a data de aplicação até outubro de 2016. Como eu mencionei, esse produto ele tem uma carência de 1 ano e meio, então ele é um fundo que durante 1 ano e meio você não vai poder resgatar o volume. E a partir do momento que essa carência termina, a gente tem um prazo de resgate, uma cotização em D1 e uma liquidação, aí, um pagamento em D3. Lembrando que o prazo máximo do fundo é no dia 7 de novembro do ano que vem, então é o máximo de tempo que o teu dinheiro vai ficar investido no produto da Berkshire. Então, só lembrando, o ativo de referência é o BRKB US Equity, é a ação mais líquida da Berkshire. Quando você investe no capital protegido, você vai estar investindo em reais, essa também é uma dúvida bastante frequente. Poxa, Carol, a ação subiu, o dólar também subiu no período.
que aconteceu? Eu vou ganhar ação mais dólar ou não vou ganhar o dólar? Esse ativo em específico, essa operação que a gente está fazendo no fundo, não vai ser impactada pelo câmbio. Quando eu monto a operação, eu estou montando com base no preço do ativo. Então, se a Berkshire hoje está valendo 150 dólares e no final do período ela estiver valendo 170 dólares, o que o cliente vai ganhar é a valorização desses 150 para os 170. Se cair de 150 para 110 é capital protegido. Então, eu não vou ter o impacto do câmbio nesse momento. Importante destacar isso. Qual que é o risco que eu tenho embutido nesse produto? O único risco de perda de capital, que é importante mencionar, é se por um acaso houver uma valorização do ativo durante todo o período de investimento. Consequentemente, a gente vai ter a cobrança do Come Cotas, que é uma antecipação do imposto de renda, sobre o rendimento, e aí no final do período essa ação cai, ou seja, em linhas gerais o produto te entregaria capital protegido, mas como teve essa cobrança de Come Cotas, o teu dinheiro pode ser perdido nesse momento. A perda desse dinheiro não é relevante, porque o Come Cotas ele é só sobre o rendimento, mas é importante destacar que é o único cenário onde o cliente possa perder o dinheiro. Em linhas gerais, é capital protegido. A gente está montando esse case porque a gente acredita na Berkshire Hathaway. Todo o histórico de fundos da XP Gestão de Recursos de capital protegido, em sua grande maioria, foram bem-sucedidas. A gente tem uma robusta equipe de análise por trás, que é quem dá esses calls de entrada em algum determinado ativo, entrada em alguma determinada ação. Por isso que a gente monta e por isso que os nossos produtos têm sido aí de bastante sucesso. Então, basicamente é isso. Essas são as linhas gerais do produto. A gente pode abrir para algumas perguntas, caso tenha. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho, caso vocês tenham alguma dúvida. Pessoal, muito obrigada. Obrigado, Carol. Voltando aqui, a gente está checando, acho que foi bem clara a explicação do capital protegido. E, de novo, faz muito sentido, a gente já vem comentando há algum tempo aqui, essa exposição ao mercado externo. Dificilmente você consegue via algum veículo que você não precisa de um capital mínimo alto. Aqui a gente está falando de R$5.000. A gente está falando em exposição ao mercado americano com uma geração de valor do gestor, que é o Warren Buffett, que tem, de fato, conforme a gente viu no slide, gerado muito mais valor nesse sentido. Outra questão é que não tem barreira, no último teve barreira e agora é sem barreira, então o timing disso aí é muito interessante e risco zero, faz todo sentido diversificar. Eu estava vendo aqui, acho que a gente está estourando o tempo e não teve muitas perguntas, mas foi bem clara a explicação. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, é só enviar para a gente, que depois a gente tira as dúvidas com o pessoal ali, com a Carol, etc. E depois repassa para vocês, tá? Então, só finalizando aqui algumas últimas dúvidas de forma bem rápida aqui. Perguntaram de Usiminas, obviamente tem que comentar isso, a OPA de Usim 3. Hoje a Ternium foi comunicada pela CVM que ia ter possível OPA, porque ela fez a aquisição da parte da Ternium, e isso chamaria teoricamente uma OPA, só que a Ternium já enviou um comunicado falando que vai entrar com recurso com relação a isso, mas querendo ou não, a gente precisa entender qual que é o valor dessa OPA, tá? Porque pode ser no valor antigo, da época que era cerca de R$9, pode ser no valor pago pelas ações da Previ, que foi cerca de R$12, ou até os preços atuais, R$16, R$18, mas nenhuma abertura com relação a isso. A gente vai ver também essa questão do recurso com relação aos Minas, então vai continuar muito volátil a ação, principalmente a 3, o spread, o NPN vai continuar volátil, a gente não recomenda exposição, a gente não gosta do setor de siderurgia, principalmente agora para curto prazo, e os Minas têm negociado a múltiplos altos e ainda com esse evento aí bem volátil, então é isso aí. Tem duas perguntinhas aqui para ela, perguntando como que fazem para investir, porque eles pegaram no meio da apresentação, e como faz para investir via consultor. Perfeito. Vamos lá. Para quem ainda não é cliente da XP Investimentos, eu recomendo que entrem no site www.xpi.com.br. O processo de abertura de conta é muito simples, tá? É bem rápido, em um dia você já, mandando todos os documentos, você consegue abrir tua conta e, consequentemente, aplicar. Ao abrir a conta, um assessor de investimentos vai entrar em contato com vocês.
então eles vão orientar como é que funciona a aplicação. Como esse é um fundo de investimento, a aplicação ela acontece através de uma ordem de aplicação no nosso sistema e também com o termo de adesão, que nada mais é de que um compromisso de que você leu o regulamento e está de acordo com o regulamento e com o prospecto do produto, tá? Só relembrando, o prazo de aplicação é até segunda-feira ao meio-dia. Nós estamos concentrando o esforço de venda até essa sexta-feira, porque na próxima segunda é emenda de um feriado nacional, então claramente é mais difícil aí da gente se dispor a fazer alguma aplicação financeira. Para quem já é cliente da XP Investimentos, eu sugiro que entre em contato com o seu assessor. Eles estão 100% alinhados, sabendo de todo o processo de investimento, mas basta entrar no Minha Conta, na aba de investimento, fundos de investimento. O nome do produto é XP Capital Protegido 10, tá? XP Capital Protegido 10 é o nome do produto. Ao clicar no investimento, ele vai dar a opção de aceitar o termo de adesão e o volume inicial para aplicação. Ao colocar a ordem lá, lembrando, o nosso sistema só processa ao meio-dia. Ao colocar a ordem, se passou do meio-dia, vai ser processado ao meio-dia do dia seguinte. Se não, passou do meio-dia, ele será processado no próprio meio-dia. Obrigado, Carol, pelos esclarecimentos. Então, de novo, pessoal, quem não é cliente XP, aqui embaixo tem, primeiro tem um campo para você colocar o seu nome, e-mail, etc. Você vai receber informações aqui do XP Connect, né? A gente vai falar um pouco também desse capital protegido, mas mais que isso, vale entrar na nossa página da XP, na parte de abra sua conta, e ali você vai conseguir ter acesso a esse tipo de produto que, de novo, no Racional, a gente como análise, o timing é muito bom, você ficar exposto à economia norte-americana com uma geração de valor do Warren Buffett aí, sem comentários. Então, de novo, pessoal, na parte abra sua conta ali no nosso portal XP, e vocês conseguem ter acesso a isso. Quem já é cliente XP, basta entrar em contato com o assessor, que ele está bem por dentro do que está acontecendo, mas de novo é só até essa semana basicamente, então vamos acelerar, porque poucas vezes, assim, é um prazo pequeno de captação, porque você tem que travar ali as opções com o market maker, etc, você não pode segurar muito, então por isso que a gente faz essa captação fechada. Então de tempos em tempos a gente teve do S&P, a gente teve do Berkshire a primeira vez, então não pode perder aí essa oportunidade. Bom, pessoal, a gente está com o tempo estourado aqui. Primeiramente, eu agradeço a todo mundo pela participação. A gente vai tirando as dúvidas ali ao longo do tempo. Nos próximos programas a gente vai ter aí, o Celso vai voltar aí também para comentar um pouco junto com a gente. Mas obrigado aí pela presença de todos. Obrigado, Carol. Obrigado, Gustavo aí. E a gente fica por aqui com o XP Connection até semana que vem. Obrigado, Carol. Obrigado, Kim. Obrigado a todo mundo que assistiu a apresentação. Espero que tenham gostado bastante. E semana que vem a gente vai explicar por que é mais fácil fazer negócio na Zâmbia e no Egito do que no Brasil. Isso aí. Obrigado, pessoal. Até semana que vem.